Boa noite, queridos anestesiologistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar SAESP Integração. Hoje, com um tema muito bem colocado, específico, uma atualização dos guidelines de via aérea difícil da American Society of Anesthesiologists, que se preocuparam também agora com a população pediátrica. Então, vamos conversar, discutir hoje no SAESP Talks sobre o VAD, via aérea difícil em pediatria, o que mudou, o que está em voga, se mudou alguma coisa e o que temos aí de fatores humanos, né, de equipamentos novos, o que a gente pode usar para o bem dos nossos pacientes em prol, com certeza, da ciência e para o bem-estar de todos. Né? Estamos aqui para isso. É uma honra apresentar meus colegas, meus amigos, a doutora Mariana Lima, da Unifesp, e o doutor Vinícius Quintão, da USP, São Paulo, que são exímios anestesiologistas pediátricos que vão conversar conosco sobre VAD em pediatria. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite e uma excelente aula para todos. As discussões, as mensagens podem ser colocadas no chat. A doutora Mariana será a moderadora, eu e ela vamos passar para o doutor Vinícius, ok? E esperamos muitas perguntas. Vamos discutir esse tema tão importante. Muito obrigada. Doutora Mariana, doutor Vinícius, fiquem à vontade, podem começar. Olá a todos, boa noite. Muito obrigado à minha amiga Vanessa, Mariana, pelo convite, e também à SAESP para discutir esse tema, que, como a Vanessa já colocou, é extremamente importante, e pela primeira vez a American Society of Anesthesiologists coloca no seu guideline recomendações específicas para uma população frágil, que no caso é a população pediátrica. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para discutir com vocês este assunto e logo depois a Mariana irá passar para as discussões das perguntas que, porventura, vocês irão fazer. Todo mundo vê a minha tela? Sim, vemos. Ok, então a proposta foi discutir o novo guideline da American Society of Anesthesiologists para via aérea difícil em pediatria. Essas são as instituições que eu represento. Eu sou anestesiologista do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e também sou representante, faço parte do nosso núcleo de anestesia pediátrica e neonatal da anestesiologia USP, o NAPEM. Estes são os meus conflitos de interesse e aqui nós vamos discutir, como a Vanessa falou, o novo guidelines de via aérea difícil da Sociedade Americana de Anestesiologistas, a ASA. E como eu já discuti no início, é a primeira vez que a ASA coloca no seu guidelines específico de vias aéreas, ele é uma nova atualização, na última versão de 2013, então essa é uma atualização recente, foi publicada no início deste ano, e ela contou com a participação de vários anestesiologistas pediátricos, que quem realmente estuda anestesia pediátrica e especialmente vias aéreas, com certeza já leu um artigo desses autores. Então, John Fiore, que é anestesiologista hoje do Children's de Boston, o Thomas Engelhardt, que é britânico, mas hoje ele é anestesista em Montreal, no Hospital Infantil de Montreal, da Universidade de McGill, o Nicola Disma, que é anestesiologista do Instituto de Gênova, o Narasimha Handa, que é anestesiologista do Infantil Louis, em Chicago, a Britta Ugenstenberg, que é anestesiologista pediátrica de Perth, na Austrália, e o Pete Kovacs, que também é anestesiologista do Children's em Boston. Então, são grandes especialistas em vias aéreas e sem dúvida a participação deles nesse guidelines foi muito importante. Alguns para a gente lembrar, isso começa a discussão de guidelines com esses conceitos, o que é a ventilação por máscara
maxilofacial difícil, né, aquela ventilação inadequada, que ocorre por ser inadequado, vazamento excessivo de algum gás fresco ou alguma resistência para o gás entrar ou sair. A laringoscopia difícil, a gente não consegue nenhuma porção das cordas vocais, estimula tentativas de laringoscopia. O que é ventilação por dispositivo supraglótico difícil? É basicamente a mesma da ventilação por máscara facial difícil, mas eu tentei usar um dispositivo supraglótico mais de uma vez, né? Múltiplas tentativas, né, de colocar um dispositivo supraglótico. O que é uma intubação difícil, né? Várias tentativas, né, de intubação, e eu tentei para o paciente e não consegui. O que é o paciente que evolui extubação difícil? Aquele paciente que perde a aparência das vias aéreas, uma ventilação adequada, né, não consegue ventilar adequadamente, depois que eu remover tanto um dispositivo proglótico quanto um tubo endotraqueal. E, por fim, a dificuldade da via aérea invasiva, quando o paciente tem alguma característica anatômica, alguma alteração anatômica que vai diminuir muito o acesso que a gente chama de front of neck. Eu não vou conseguir fazer a via aérea difícil, não vou conseguir fazer a via aérea do paciente. Então, o Guidelines, ele começa com as definições, e claro, essas definições também se os pacientes pediátricos. Que a gente faz a avaliação das vias aéreas em crianças, um assunto muito extenso, realmente, que gera muita dúvida. A história clínica é muito importante, bem, o exame físico, lembrando que a gente avalia muito a face da criança, que até tem um nome informal de funny face syndrome. São crianças que têm um rosto, uma face diferente do que é acostumado. Dizer que elas têm alguma alteração congênita ou genética, quando você é um paciente, você tem um rosto diferente, talvez isso pode levar para uma vera difícil. E como eu falei, o que me chama atenção são as alterações genéticas, né, como a síndrome de Down, a síndrome de Ayert, e aqui um paciente com Wiedemann com uma grande maculocia. Os pacientes, a gente olha, a gente vê que a face é diferente, realmente a gente se preocupa mais com as ideias dessa população. Aquelas medidas anatômicas que a gente aplica nos pacientes adultos, abertura bucal, extensão do pescoço, distância tirometoniana, Mallampati, nada disso se aplica na população pediátrica. Hoje, os exames endoscópicos pré-operatórios podem ser utilizados, mas não de rotina. Se a criança já foi examinada uma vez com um exame endoscópico, por exemplo, uma nasofibroscopia por um otorrinolaringologista, talvez a gente consiga ter uma informação adequada de que esse paciente pode ter uma via aérea difícil, uma via aérea alterada. E exames de imagem, né, principalmente tomografias com reconstrução. A preparação, é importante ter material na sala, né, todo preparado, carro de via aérea disponível, né, carro de via aérea difícil disponível. Se a via aérea difícil ela é reconhecida ou antecipada, é muito importante que a gente tenha um profissional treinado e experiente. Um adequado posicionamento é muito importante, mas para frente eu vou mostrar uma figura sobre posicionamento. E a suplementação de oxigênio durante toda a abordagem da via aérea difícil. Cada dia que passa, a gente tem mais e mais evidência da ventilação, né, da oxigenação apneica e o tanto que isso é importante na abordagem da via aérea difícil na criança. Quando a via aérea difícil ela não é reconhecida ou eu estou numa situação de emergência, primeira coisa, reconhecer que é uma situação de crise e chamar por ajuda. É importante, mais uma vez, otimizar a oxigenação, né, com baixo ou alto fluxo. Em algumas situações, talvez a gente vai optar por acordar o paciente. Eu coloquei uma interrogação porque isso é uma situação bem difícil, principalmente nos pacientes pediátricos, e também coloquei uma interrogação na via aérea invasiva, né? Lembrando que não são todos os profissionais que têm realmente experiência com via aérea invasiva em criança, que é muito mais difícil num paciente adulto.
A via aérea, a abordagem não invasiva, o que é recomendado hoje em dia, quando a gente se depara com uma via aérea difícil, é a combinação de técnicas. E eu vou discutir mais para frente quando a gente falar do algoritmo. Limitar tentativas de laringoscopia e também tentativas de colocar o dispositivo supraglótico. E quando eu decidir por uma via aérea invasiva, ter um profissional treinado, né, para fazer essa via aérea invasiva. E hoje surgiu também nesse algoritmo a ECMO, né, que pode ser a última opção numa situação extrema onde eu não consigo abordar a via aérea da criança de nenhuma forma e eu vou colocar o paciente em ECMO. Lembrando que isso é a última opção, principalmente em grandes centros onde a equipe de ECMO é disponível. Então, para a gente discutir o algoritmo, antes de passar para as nossas perguntas e a discussão com a minha colega Mariana e a Vanessa. Então, o algoritmo, ele aparece, né, lá no Guidelines, e ele separa em pacientes adultos e pediátricos, então aqui para pacientes adultos e pediátricos, e na pré-intubação, então antes de eu tentar a intubação, eu posso escolher em entubar o paciente acordado ou fazer uma estratégia, né, uma abordagem da via aérea depois da indução. E essa técnica, a escolha da técnica vai depender da experiência do clínico, né, no caso do anestesiologista ou de quem está abordando a via aérea, e aqui estamos discutindo nós anestesiologistas. Então isso vai depender tanto da disponibilidade de equipamentos, disponibilidade de material, de recursos, da experiência do profissional e se ele está ou não num centro terciário ou um centro pediátrico. Se eu suspeitei de uma via aérea difícil, né, suspeitei de uma laringoscopia difícil, eu vou também suspeitei de que o paciente possa ter uma ventilação por máscara facial difícil ou possivelmente, se eu tentar um dispositivo supraglótico, ele também vai ser difícil de ventilar por esse dispositivo supraglótico, né? Eu respondi sim para os dois. Eu vou considerar fazer uma abordagem com o paciente sedado ou acordado. Isso é muito complicado em crianças. A gente sabe que não é fácil a gente fazer uma abordagem da via aérea com o paciente sedado ou acordado, mas é uma opção. Mas eles colocam isso no Guidelines e eu achei super interessante, que é transferir o paciente para um centro terciário, se for possível. Então, se eu me deparei com uma via aérea difícil, né, na minha avaliação pré-anestésica, ou então talvez essa criança tenha uma ventilação por máscara facial ou por dispositivo supraglótico difícil, é interessante transferir para um centro terciário, onde os recursos, tanto humanos quanto de materiais, serão melhores de onde eu esteja. Agora, a abordagem da via aérea com o paciente acordado pode ser realizado, na verdade, a gente não faz com o paciente completamente acordado, igual a gente pode fazer com os pacientes adultos, mas a gente tenta manter a ventilação espontânea, né, com algumas técnicas de sedação. Se eu tive sucesso, ok. Se eu não tive sucesso, eu vou considerar, né, outras alternativas, né, para tentar abordar a via aérea dessa criança. Lembrando que uma dessas alternativas pode ser a via aérea cirúrgica ou cancelar o caso e acordar o paciente. Agora, quando eu não suspeitei de laringoscopia difícil ou de ventilação por máscara facial ou dispositivo supraglótico que possa ser difícil, né, eu não suspeitei de nenhuma das duas, e eu tentei intubar o paciente com ele depois da indução, se eu tive sucesso, ótimo. Agora, se eu não tive sucesso, né, nessa tentativa de intubação, eu vou tentar limitar as tentativas de intubação. E hoje a gente fala em, no máximo, 4 tentativas. E o interessante é que ele coloca aqui nesse algoritmo e discute muito no Guidelines de otimizar a oxigenação durante toda a abordagem da via aérea. E as técnicas mais simples de ventilação de oxigenação apneica, já temos evidências
que elas funcionam e devem ser usadas nesses pacientes. Então, eu vou limitar aqui as tentativas e, muito importante, eu vou garantir uma profundidade anestésica adequada. Não existe meio termo. O paciente tem que estar, a criança tem que estar bem anestesiada, bem induzida, porque se eu não conseguir intubar com anestesia, com a profundidade adequada, eu vou conseguir ventilar. Chamar por ajuda, e aqui sempre avaliar a oxigenação e a ventilação, se eu conseguir intubar, se eu conseguir ventilar, no caso, o paciente com máscara facial ou dispositivo supraglótico. E eu mostro aqui para vocês a técnica mais simples de oxigenação apneica, que é o catéter nasal de baixo fluxo, que a gente utiliza, todos os hospitais têm esse catéter. Talvez ele, no seu hospital, não disponha do catéter nasal infantil, mas tem outras formas de você ofertar oxigênio, ou numa forma apneica, usando, por exemplo, sonda uretral de alívio, onde eu posso administrar oxigênio durante a abordagem da via aérea. Já temos evidências bem interessantes, da oxigenação apneica durante a abordagem da via aérea. Além da oxigenação apneica utilizando dispositivos de baixo fluxo, eu posso utilizar dispositivos de alto fluxo, mas lembrando que eles não são tão disponíveis assim. Continuando aqui com o nosso algoritmo. Então, eu não consegui intubar o paciente, eu vou limitar as tentativas, 3 tentativas mais uma, e lembrando que se eu não conseguir intubar, eu vou ter de ventilar com máscara facial ou com dispositivo supraglótico. Se eu conseguir ventilar adequadamente o meu paciente, eu conseguir confirmar a minha ventilação vendo a capnografia, eu vou lá para a via, para a parte de via aérea, que não é uma emergência, no caso aqui desse paciente. Eu vou considerar acordar o paciente ou limitar as tentativas, estar bem consciente da passagem do tempo, então eu tenho que reavaliar a ventilação a cada tentativa para ver se a ventilação não muda, depois de outra tentativa, e considerar outras formas de intubação, como, por exemplo, outro laringoscópio, ou outro videolaringoscópio, ou outro colega com mais experiência, outras técnicas, por exemplo, utilizando os estiletes rígidos para intubação, o próprio broncoscópio rígido, várias formas de tentativa de intubação que eu posso considerar aqui nesta via, quando eu tirei o paciente da emergência, porque agora eu consigo ventilar o paciente. Tá? Quando o paciente tem uma ventilação marginal ou impossível, a primeira coisa que eu tenho que fazer é excluir ou tratar alguma obstrução anatômica ou funcional, considerar chamar ajuda para uma via aérea invasiva, então chamar alguém que tem experiência em via aérea invasiva na criança, e aqui eles colocam até ECMO. Se a minha ventilação ela continua marginal, eu posso passar para a via aérea, para a parte não emergência do algoritmo, eu posso tentar intubar utilizando outros laringoscópios, videolaringoscópios, o próprio estilete rígido. Se ela é impossível, mesmo depois de eu excluir obstruções anatômicas, funcionais, aí sim eu vou para a minha parte de emergência do algoritmo, que é aquele paciente que eu não consigo intubar, não consigo ventilar. Chamar por ajuda para que venha mesmo algum profissional que saiba fazer a via aérea cirúrgica, e vou preparar aqui o paciente para a via aérea cirúrgica. Teve sucesso? Ok. Se não teve sucesso, eu vou para a última fase mesmo, que é a via aérea cirúrgica de emergência. E a via aérea cirúrgica de emergência depende muito do tamanho da criança, que pode ser uma cricotireoidostomia, por punção ou cirúrgica, ou a própria traqueostomia, em algumas situações, se eu tenho um profissional que é realmente experiente. Pensando aqui na exclusão da obstrução anatômica ou funcional, durante aquela criança que eu tentei intubar e não consegui, e eu vou ter que ventilar por máscara facial, e eu tenho que excluir
a obstrução anatômica ou funcional, eu tenho que pensar em várias situações. Primeiro, posicionamento. O posicionamento é muito importante, então é muito importante posicionar adequadamente o nosso paciente, igual mostra essa figura, né? Depende muito da faixa etária, mas essa figura ela coloca algumas dicas importantes, né? Então, o pescoço tem que estar aberto, eu tenho que ter essa região aqui da glabela, passando uma linha da glabela até o mento da criança tem que estar em linha reta, e também uma linha reta no meato auditivo externo com o manúbrio do externo, né? Então, são dicas para a gente posicionar adequadamente o nosso paciente, e também uma foto aqui mostrando como que é o adequado selo, né, da máscara facial na criança, né, especialmente as crianças menores, onde durante a abordagem da via aérea, principalmente por nós anestesiologistas, a gente consegue fazer uma técnica utilizando as duas mãos, né? Então usar a máscara com as duas mãos e pedir para alguém ventilar ou utilizar o próprio aparelho de anestesia para ventilar. Então, a maneira mais correta é você apoiar os seus 2 dedos na máscara e com os outros dedos colocar debaixo do ângulo da mandíbula, fazendo uma tração da mandíbula e, ao mesmo tempo, abrindo a boca da criança. Então, essa é a forma mais correta de fazer a ventilação por máscara facial. E como eu falei, também uma das formas de excluir obstrução, aqui no caso funcional, é um plano anestésico adequado, e quando eu não consigo ventilar adequadamente meu paciente com máscara facial, eu tenho que pensar em melhorar o relaxamento neuromuscular. Então, utilizar o relaxante neuromuscular durante a indução, porque na maioria das vezes a gente vai conseguir ventilar melhor os nossos pacientes. E por último, eles colocam lá no Guidelines da ASA esse infográfico, que é como se fosse um resumo de tudo que a gente acabou de falar. É bem interessante esse infográfico. Então, no time-out, fazer a avaliação da via aérea, ter um plano B, ter vias, né, planos de ajuda, e até algumas situações considerar ECMO ou uma via aérea cirúrgica eletiva. Se você conseguiu ter um sucesso no acesso à via aérea, beleza, você vai continuar com o seu plano anestésico. Caso contrário, eu vou ter de ventilar, oxigenar o meu paciente, porque eu não consegui entubar. Quando eu consigo ventilar adequadamente, eu vou chamar por ajuda, e aqui eu posso tentar 3 situações. Eu posso simplesmente colocar um dispositivo supraglótico, e se for possível continuar com anestesia com esse dispositivo, eu vou optar por esse dispositivo, intubar aqui com videolaringoscópio ou com um endoscópio flexível. Lembrando que é 3 tentativas mais uma, tá? Se eu tentei 3 vezes e mais uma sempre diferente do que eu tentei, ou alguém mais experiente, eu tenho que considerar que, se eu não consigo entubar, eu vou considerar acordar o paciente. Quando a ventilação for marginal ou eu não consigo ventilar, lembrar de tratar as obstruções anatômicas, né, tentar aqui outros dispositivos, a própria máscara facial, ou entubar, ou o dispositivo supraglótico. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, eu vou avançando até para situações bem mais avançadas, como a própria broncoscopia rígida, a via aérea cirúrgica invasiva e a ECMO. E é muito interessante que ele coloca, durante toda a sua abordagem da via aérea, manter ventilação e oxigenação adequadas, e entre uma tentativa e outra, garantir que você está conseguindo manter ventilação e oxigenação adequadas. Esse aqui é o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, também estou disponível. Obrigado. Excelente, Vinícius. Muito bom mesmo. Obrigada, Vanessa, pela apresentação. Obrigada, Vinícius, pela excelente apresentação. Boa noite a todos. Nosso objetivo aqui é tratar desse tema de uma forma bem direta. Nós já temos perguntas muito interessantes aqui. Eu vou começar aqui pelo nosso querido Maurício Malito. Ele gostaria da nossa opinião
até 4 tentativas de laringoscopia não é demais? Antes de responder essa pergunta, Vinícius, só para a gente retomar os guidelines que nós costumávamos utilizar até então, antes da publicação desses guidelines da ASA, o que mais utilizávamos, então, para pediatria eram as diretrizes, os guidelines da DAS, e eles têm várias coisas em comum, na verdade. A questão de limitar o número de tentativas, a questão do resgate com supraglótico, eles têm várias coisas em comuns, não temos nenhuma novidade revolucionária. No entanto, ele é apresentado de uma forma extremamente didática, como você falou, não tínhamos... a ASA nunca não tinha publicado até então esse guidelines específico para essa população pediátrica. E eu queria que você respondesse agora essa pergunta do Maurício Malito. Vanessa e Vinícius, qual a opinião de vocês? Posso falar? Por favor, Vinícius. Muito obrigado, Malito. É um prazer te ter aqui ao vivo com a gente. É uma honra recebê-lo aqui. Na verdade, eles colocam 4 tentativas no total, não só da primeira laringoscopia, né? Então, eles não colocam um valor de quantidade de tentativas da primeira vez, né? Ele não deixa isso claro, mas ele coloca 4 tentativas no total, sendo que podem ser 3 do mesmo dispositivo, mais uma de um dispositivo diferente ou alguém mais experiente. Concordo com você que 4 laringoscopias direta é bem complicado, aumenta muito a morbidade da via aérea, né? Mas ele coloca como 4 tentativas no total. Sim, na verdade foi isso mesmo que o guideline explicitou, né? 4 tentativas no total, sejam elas quais forem, né? O importante é realmente garantir a oxigenação do paciente, da criança, seja ela de qual forma for, que seja laringoscopia, que seja o uso até do bulge, né? Uma tentativa de bulge, ou a tentativa do supraglótico, e por aí vai. Difícil limitar esse número de tentativas, então normalmente quando eu entro com o residente, nós já negociamos desde o princípio o número de tentativas, vai ser uma tentativa, principalmente nos neonatos e nas crianças e nos lactentes. Isso é negociado desde o início. A gente explica para eles a importância, o porquê na população pediátrica é ainda mais relevante do que nos adultos limitar esse número de tentativas. Eu acho que a gente já responde também a pergunta da Verônica. Eu acho que a Vanessa e o Vinícius já deram a resposta também para a pergunta da Verônica. Próxima pergunta. Eu acho que é um tema que há bastante que ser discutido, mas de forma muito concisa, Vinícius, em relação à sedação. Como pode ser feita a sedação consciente em pediatria? Inalatório ou venoso? Antes, vamos discorrer um pouquinho sobre esse tema, sedação consciente em pediatria. O que é que pode ser feito nos casos... Alô? Oi, Olha, tá me ouvindo? Sim, eu ouvi sua pergunta. A maneira que a gente mais tem experiência, sem dúvida, é com anestésico inalatório. Lembrando que o anestésico inalatório, ele o anestesista pediátrico usa muito, né? A gente faz indução de todas as crianças por via inalatória sem acesso venoso, praticamente todos os dias, bem diferente de quem faz anestesia em adulto, você começa a anestesia com acesso venoso, né? Então, a anestesia inalatória é a mais segura, sem dúvida, sem dúvida. Acho que para qualquer anestesista pediátrico. Agora, em algumas situações, você pode associar anestesia inalatória com um fármaco venoso. Por exemplo, a própria dexmedetomidina, né, que mantém o drive respiratório, doses baixas de ketamina, que também mantém o drive respiratório, e em algumas situações até doses bem baixas de propofol, quando você quer que o paciente tenha menos reflexo na abordagem da via aérea, mas cuidado, quando você começa a associar demais,
o paciente pode fazer apneia. Aí perdeu todo o sentido da abordagem com o paciente acordado. Esse termo é muito confuso em criança. Eles mantêm esse awake no guideline, e quando a gente vai ler com mais calma, a gente vê que não é awake, né? É diferente do paciente adulto. Não recomendo o uso de medicações por via intramuscular, porque o paciente, a absorção por via intramuscular, dependendo do medicamento, é muito errática, e a gente tem muito mais costume e muito mais segurança com o anestésico inalatório. Concordo. Acaba que a gente tem vários exemplos, né, que na verdade, assim, os neonatos, né, em geral, lá no CAISM Unicamp, quando fazemos, né, anestesias nos neonatos, eles já vêm, claro, da UTI pediátrica, da UTI neonatal, e eles já vêm com veia, né, para praticamente 99% das vezes, então dá para a gente fazer medicação venosa. Agora, por exemplo, nos pacientes ambulatoriais, uma adenamidalectomia, que também são pacientes que requerem cuidados, né, muitas vezes tem apneia obstrutiva do sono, né, IVAs, a gente tem que ficar de olho, e em geral é anestesia inalatória, porque essas crianças vêm realmente sem veia, né, e daí não tem jeito, a gente tem que fazer uma indução inalatória, né. Mas, em geral, quando os que já vêm com veia, a gente prefere a administração venosa de anestésicos. Lembrar e alertar aqui nesse sentido, aquela criança, na iminência de uma falência respiratória, de uma insuficiência respiratória, a via mais segura de indução vai ser a via venosa e, enfim, independente do cenário de via aérea difícil, mas aquela criança que está na iminência de insuficiência respiratória, a gente tem que prezar ali pela segurança e não tanto pelo conforto e pela conveniência da indução inalatória. Só lembrando disso aí. Uma pergunta bem objetiva aqui do Tiago também, Vinícius. O guideline é válido também para a população neonatal? Eles não especificam qual que é a faixa etária que o guideline é aplicado. Eles só colocam como um guideline pediátrico. Mas eu considero que também é um guideline que pode ser aplicado, sim, na faixa etária neonatal, lembrando que quando a gente trata do recém-nascido, aí a gente tem que ficar mais ainda atento, né, com a fragilidade da população neonatal. Né, eu e a Mariana e eu discutimos recentemente sobre o Nectarine, e hoje teve até aula do Nicola Disma sobre isso, e para a gente pensar na quantidade, na incidência de via aérea difícil, no caso de laringoscopia difícil, a população neonatal. O estudo Nectarine mostrou que mais de 5%, né, pode ter laringoscopia, né, difícil. Então, lembrando que é uma população mais frágil, é diferente da criança mais velha, mas o guideline, sem dúvida, pode ser aplicado, porque eles são princípios gerais. Ele não tem determinação mesmo com relação à faixa etária, tá bom? Perfeito. Eu acho que o estudo Nectarine, só lembrando aqui para o pessoal, foram 2 grandes publicações, e uma delas é específica para via aérea, para laringoscopia difícil, que eles concluem no final é que a incidência na população neonatal de fato, é mais alta do que na população geral, é uma alta incidência de via aérea difícil, e que nem sempre a gente tem a máxima na pediatria, que as crianças avisam quando elas têm via aérea difícil, elas dão algum sinal para a gente, crianças sindrômicas com alteração craniofacial, mas nesse estudo especificamente, nem sempre as crianças avisavam que elas tinham via aérea difícil. Objetivamente aqui, a incidência foi de 5,8%. Isso. De laringoscopia difícil, ou seja, pelo menos 2 tentativas de laringoscopia no recém-nascido. Então, mostrando que realmente é uma população diferente. A priori, não é nenhum dado tão assustador, assim, 6% de via aérea difícil, 2 laringoscopias, mas tem um ponto relevante aí, é que cerca de, acho que se não me engano, 40% desses casos, eles evoluíam com a queda considerável da saturação.
Então, quando a gente tem a dificuldade de laringoscopia no neonato, geralmente tem aquela queda rápida da saturação, e isso pode evoluir rapidamente, sabemos, para uma bradicardia e até para uma parada cardiorrespiratória. Então, ficar muito atento, lembrar sempre, assim, o Vinícius já enfatizou muito, mas a gente tem que enfatizar mais ainda, porque ninguém se lembra de fazer a oxigenação apneica, gente. Não precisa só do catéter de alto fluxo, dá para se fazer das outras formas que ele comentou. Mais uma pergunta aqui do Jorge. Qual bloqueador neuromuscular de escolha? Vai ser a succinilcolina ou o rocurônio? Não tem também uma escolha. Você pode usar tanto a succinilcolina quanto o rocurônio, dependendo do que você tem mais experiência. Lembrando que não necessariamente a presença do reversor do rocurônio aumenta a sua segurança, isso não quer dizer nada, né? Então, não tanto faz. Só porque você não tem um reversor, você não vai usar rocurônio, isso não quer dizer nada. E lembrando que quando eu faço a succinilcolina em crianças, isto, apesar da grande discussão que existe, todos os especialistas recomendam fazer a tropina antes de administrar succinilcolina. Tá? Então, se for fazer succinilcolina, ainda mais numa situação de emergência, que o paciente pode estar hipoxêmico, e a hipoxemia estimula o sistema nervoso autônomo parasimpático da criança e leva à bradicardia, diferente dos adultos, é recomendado fazer a tropina. Super controverso, não tem estudo suficiente, nunca vai ter estudo suficiente, porque é muito difícil estudar isso. Isso é opinião de todos os especialistas de qualquer livro de anestesia pediátrica. Não custa você fazer a tropina 20 microgramas por quilo antes de fazer a succinilcolina. Só para complementar, concordo em gênero, número e grau, porque realmente não dá para se fazer um RCT entre usar atropina ou não antes da succinilcolina nos nenéns, né? Mas certamente eu acho que também 99% dos anestesiologistas e especialistas em anestesia pediátrica fazem atropina antes da succinilcolina. Foi um ponto polêmico, muita gente considerou que ele deveria ser abolido, mas, enfim, a gente tem que ter muito bom senso na hora de interpretar esse tipo de estudo, esse tipo de resultado. Vamos para frente aqui. Tem uma pergunta do Felipe que lembra um pouco daquela pergunta com a indução, com a sedação consciente, mas a gente pode direcionar ela de outra maneira. Bom, a pergunta dele é: indução inalatória com manutenção da ventilação espontânea seria uma alternativa para a abordagem da via aérea difícil? Talvez ele esteja se referindo a uma indução inalatória quando você tenta abordar a via aérea por laringoscopia direta. Imagino que seja essa a pergunta dele. Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Tá. Então, abordar a via aérea com laringoscopia direta? Bom, é uma opção, né, com anestesia, somente anestesia inalatória, não é errado. Você consegue intubar um paciente só com laringoscopia direta, só com indução inalatória. Mas, se você está pensando numa via aérea difícil e tem outros dispositivos disponíveis, talvez seja interessante você partir para outros dispositivos, né, como o próprio videolaringoscópio ou a broncoscopia, né, o endoscópio flexível. E hoje, com a disposição que a gente tem, cada dia que passa, mais e mais marcas de dispositivos supraglóticos que te permite intubar por dentro do dispositivo supraglótico, faz todo sentido você passar só o dispositivo supraglótico depois de uma indução inalatória e intubar por dentro do dispositivo supraglótico diretamente às cegas ou utilizando um broncoscópio, um endoscópio flexível, né? A laringoscopia direta não é errado, pode utilizar sim, mas se você tiver outro dispositivo, se você está desconfiando de uma via aérea difícil,
é bom ter disponível, né? Pelo menos como um outro plano, esse dispositivo. Obrigada, Vinícius. Aproveitando esse gancho, você queria fazer algum comentário, Vinícius, sobre a necessidade de ter disponível mais de uma opção de dispositivo supraglótico? Qual seria a possível vantagem? Ele deixa muito claro isso, né? Porque você pode ter dificuldade para ventilar um paciente com um dispositivo supraglótico por questões anatômicas que talvez um outro dispositivo supraglótico resolva, né? Então é importante você ter pelo menos 2 marcas no seu serviço, né? Dispositivo supraglótico, lembrando que os dispositivos de segunda geração são mais bem indicados, né? E hoje a gente tem bons dispositivos que te permite intubar por dentro do dispositivo. Então, vai ser um dispositivo que vai resgatar a sua via aérea. Tentei intubar com a laringoscopia direta, não consegui, passo o dispositivo supraglótico que me permite intubar, ventilo, tiro o paciente da emergência e consigo intubar por dentro desse dispositivo, ou às cegas, ou com um endoscópio flexível. Né? Então, tem que ter mais de um, né, dispositivo. Isso é muito importante, né? Porque existem vários modelos, cada um com as suas vantagens e desvantagens, né? E na população pediátrica, cada dia que passa, a gente tem mais um portfólio maior, né, de dispositivos supraglóticos disponíveis, né? Então é importante que você tenha no seu serviço. Perfeito. Posso só complementar uma coisinha, Mari? Na verdade, assim, a gente sabe, né? Na verdade, eu vivo uma outra realidade de vocês, né? Que eu faço anestesia no interior de São Paulo, e nos hospitais que não são especificamente pediátricos, a gente realmente não tem todos os dispositivos adequados, né? Digamos assim. Então, às vezes, realmente a gente passa uns apuros, né? Principalmente em relação a prematuros, né? Porque às vezes somos solicitados, né, em sala de parto para ajudar os pediatras, né, nas intubações de prematuros. Então, às vezes é o buge que não é o adequado, o tubo do tamanho certo nós não temos. Então, às vezes a gente passa uns apuros, né? Eu tenho que falar a realidade porque, assim, o mundo real muitas vezes pode não existir, né? Então, o importante é ventilar e manter a oxigenação do paciente, seja ela qual for, né? Concordo. Eu também trabalho no mundo real. Trabalho no ideal, mas também trabalho no real. Sei do que você está falando. Vamos para a próxima pergunta, então, do seu xará, Vinícius. Vinícius de Carvalho, ele pergunta se instilar o anestésico local periglótico na pediatria e na neonatologia, a gente pode fazer isso? É recomendado? Outra pergunta que gera muita polêmica. Não tem vantagem. Porque quando você faz a abordagem com a criança acordada, você já está com algum grau de anestesia geral, ou então usando um anestésico geral que diminui o reflexo das vias aéreas. Então, naquele paciente, no paciente que está totalmente acordado, num adulto, ou com uma sedação que você consegue controlar muito bem, você fazer uma anestesia adequada da via aérea, você consegue manter o paciente em ventilação espontânea. Se ele fizer um laringoespasmo ali, um adulto, você consegue reverter. Agora, na criança, não. Quem tem oportunidade de anestesiar para broncoscopia, com certeza vê um laringoespasmo. Então, o broncoscopista ou o endoscopista, ele, em algumas situações, instila a própria água mesmo ali na laringe e fecha. Na hora. Então, na hora. E ele consegue resolver por quê? Porque ele passa o broncoscópio, ele passa o endoscópio e resolve, e você consegue ventilar o seu paciente, porque o objetivo da abordagem é essa, né, da sua assistência anestésica. Então, quando você está fazendo a abordagem da via aérea com ela acordada, né, usando a broncoscopia flexível, ou videolaringoscópio, ou tentando utilizar um dispositivo supraglótico, passar o broncoscópio, não tem necessidade de você usar
o anestésico local. Não vejo nenhuma vantagem. Ok. Você quer complementar, Vanessa? Além, assim, de iatrogenias, né, que porventura a gente possa até fazer inconscientemente, né, tem que ter cuidado também com a dose tóxica, né, a toxicidade sistêmica por anestésico local, porque às vezes, assim, é lido, mas é um bebê que tem, sei lá, 5 quilos, que tem 2 quilos, então a gente tem que ter muito cuidado com a dose total a ser administrada, se for fazer uma periglótica. Perfeito, muito, muito bem lembrado. Então, assim, nesses procedimentos, cirurgia de via aérea, broncoscopia, a gente tem que ficar de olho, não só na nossa mesa, mas também na mesa de quem está executando o procedimento. Porque normalmente não se dilui o anestésico e se injeta uma quantidade, assim, no escuro, então temos que, de fato, ficar de olho nisso aí. Porque é muito comum que a intoxicação de anestésico local na pediatria ocorra por procedimentos realizados por não anestesiologistas. Vamos para a próxima, então, aqui. Gente, está muito boa a participação, agradeço aqui. Temos muitas perguntas. A próxima aqui da Angélica. Mesmo quando se dispõe de acesso venoso, associa inalatória? Acho que a gente já respondeu essa aqui de certa forma. Podemos associar, sim, a anestesia inalatória, fazer uma combinação, mas como o Vinícius falou, sempre ter cuidado com a associação de fármacos, porque o paciente pode eventualmente evoluir para uma apneia, que não é o que a gente quer nesse caso. Qual agente venoso se utiliza? Ele já falou de alguns agentes, do dexmedetomidina, da cetamina e até do propofol. Ok, a Verônica pergunta: existe kit de abordagem invasiva da via aérea por punção, assim como temos para o adulto? Existe para as crianças mais velhas, né, tem kits bem interessantes para as crianças que a partir de 6, 7 anos, onde você consegue palpar a membrana cricotireoidea, mas para as crianças muito pequenas não tem. Por exemplo, as crianças menores de 1 ano e para o recém-nascido acaba que só sobra a traqueostomia. E realmente a traqueostomia é só mesmo com um profissional muito experiente, muito habilidoso, porque é numa situação de emergência que você não consegue ventilar a criança de jeito nenhum. Mas existe kits, vários kits, mas mais para as crianças mais velhas, onde você consegue fazer a cricotireoidostomia tanto por punção e utilizando um dispositivo menos calibroso ou mais calibroso. Ok, obrigada, Vinícius. A próxima pergunta, também do Tiago, ele bate num tópico bem interessante, que é a extubação. Ele pede para a gente falar um pouco sobre a extubação num paciente em que consideramos, a princípio, como tendo via aérea difícil. Eu imagino que seja essa a pergunta dele. Você abordou inicialmente a via aérea como sendo via aérea difícil, e no final, o que fazer? Então, o guideline também deixa isso muito interessante, né? Ele coloca como que faz, de uma maneira geral, não só a população pediátrica, a extubação e também o segmento, né? Como que você vai seguir esse paciente depois, né? Mostrando que numa situação de crise, numa situação de emergência, fazendo uma analogia com a PCR, melhorou muito o prognóstico desses pacientes, porque eles são muito bem cuidados no pós-operatório, então, numa pós-emergência, né, em uma unidade de terapia intensiva. Se você teve uma via aérea difícil, você também pode ter uma extubação difícil, porque, como eu falei, você pode ter falência da extubação, né? O paciente pode parar de respirar sozinho e você não consegue mais abordar a via aérea. Então, você tem que pensar em planos adequados para que o paciente, para que você recupere o paciente se ele falhar a extubação. Então, imagina que essa criança que teve uma via aérea difícil, você conseguiu entubar e ela vai ser extubada,
E você tem que ter ali dispositivos para recuperar. Então, dispositivo supraglótico, o próprio endoscópio flexível. E hoje existe os trocadores, né, de tubo que são muito interessantes, que você pode passar no paciente, né, um trocador, né, de tubo. O trocador, ele te permite ventilar tanto com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, claro que não é uma ventilação, é uma oxigenação, e também te permite ventilar utilizando um dispositivo tipo jet ventilation, e você consegue deixar esse dispositivo, esse trocador, você estuba o paciente e ele fica confortável lá com esse trocador, não incomoda. Se ele está acordado com o tubo, ele consegue ficar acordado com o trocador. Né? Claro que esse paciente vai ter que ser estubado nas melhores condições, acordado, com a menor FI de O2, ventilação espontânea, tudo que a gente consegue imaginar numa estubação. Não é aquele paciente que vai ser estubado em sala, pode ser estubado em sala, mas com cuidado, dependendo do caso. E lembrando que os trocadores de tubos são bem interessantes para estubar via aérea difícil. Perfeito, Vinícius. A gente está chegando no finalzinho, mas dá tempo de mais uma pergunta aqui, uma pergunta bem interessante do Jorge. Bom, deixa eu ver se eu entendi exatamente. Eu acho que ele está querendo dizer quanto tempo a criança suporta a oxigenação apneica antes de um aumento intolerável do CO2. Uma cirurgia de via aérea, por exemplo, em que a criança está em apneia, a gente está fazendo oxigenação apneica. Quanto tempo a gente pode tolerar isso e como a gente pode medir esse CO2 durante o procedimento? Já que não podemos dispor da capnografia. Uhum. Olha, com relação a valores de CO2, não consigo te responder. Existem várias referências e dependendo da situação, você pode chegar a CO2 de 90, até mais de 100, que depois você consegue resolver isso quando você ventilar o paciente. Agora, não tem um tempo adequado de ventilação apneica, de oxigenação apneica. Ela tem que ser, numa situação de via aérea difícil, ela tem que ser a mais breve possível. Tá? Eu mostrei que durante a abordagem da via aérea, né, principalmente durante uma tentativa e outra, né, de abordagem, você tem que garantir oxigenação e ventilação. Agora, se você optou por uma oxigenação apneica, na abordagem da via aérea difícil, ela tem que ser a mais breve possível. Uhum. Mas quando a gente vai olhar isso, estou falando de utilizando dispositivos básicos como o cateter de baixo fluxo, cateter nasal. Agora, quando a gente vai pesquisar o cateter de alto fluxo, tem relatos de minutos, 20 minutos, ou até de 1 hora de ventilação apneica, de oxigenação apneica, mas para situações muito específicas. Por exemplo, cirurgia da via aérea, onde é impossível você entubar, porque o cirurgião tem que operar ali a corda vocal, né? Ou outras situações de abordagem da via aérea que você precisa mesmo da oxigenação e da apneia, mas utilizando dispositivo de alto fluxo, que não é tão disponível assim dentro do centro cirúrgico, tá? Então, não tem valor para nenhum dos dois. O CO2 pode chegar a níveis mais altos, não tem problema, porque você vai depois conseguir resolver a ventilação, você tem que conseguir resolver a ventilação de alguma forma ou outra, e a oxigenação apneica durante a abordagem da via aérea tem que ser a mais breve possível. Perfeito. A gente tem o PET de CO2 cutâneo, né, para medida, mas eu não sei falar com relação à disponibilidade desse dispositivo. Bom, estamos caminhando para o final. Eu acho que, para concluir, Vinícius, você queria falar, só para a gente fechar a nossa discussão, um pouquinho sobre os erros de fixação e o que é que a gente pode fazer para melhorar nesse contexto aí da via aérea difícil? Ele discute isso, que é interessante também nesse Guidelines. Esse Guidelines é muito interessante, ele é bem diferente do de 2013, porque ele não é só opinião de especialista, igual eram os outros. Ele tem opinião de especialista, ele tem uma excelente revisão sistemática,
com meta-análise, inclusive, para uso de videolaringoscópio, mostrando que realmente os videolaringoscópios são promissores em algumas situações, e ele tem um survey com grandes especialistas sobre perguntas interessantes da abordagem da via aérea. Então, eu recomendo a leitura completa desse guidelines. E ele fala sobre o erro de fixação, né, a fixação na tarefa, né, o task fixation, e o loss aversion, né. O que é isso? É quando você fixa numa situação e você não consegue pensar em outra situação para abordagem daquela via aérea. E isso é muito ruim numa situação de emergência, principalmente numa situação de crise. Por isso que chamar ajuda é muito importante, né? Então, um exemplo que eu estava até discutindo com a Mariana, era uma criança que estava fazendo uma cirurgia, uma neurocirurgia, e ela estubou no meio, na neurocirurgia. Era uma criança de menos de 1 ano de idade, não tinha via aérea difícil, ela foi entubada com tranquilidade, mas por uma manipulação errada e também uma fixação errada do tubo, ela estubou. Ela estubou e o colega estava na sala, ele tentou de tudo quanto é jeito ventilar a criança com máscara facial, a criança não ventilava, ela não conseguia, o colega não conseguia entubar porque a criança estava numa posição ruim, porque já tinha começado a cirurgia, então não tinha como expor adequadamente, posicionar adequadamente, teve que entubar com os campos cirúrgicos, com medo de contaminar, toda aquela situação ruim. E esse colega, ele fixou somente na ventilação com máscara facial e não conseguia ventilar a criança, não conseguia entubar a criança, virou aquele caos, né? E tentou mais de uma vez, não conseguiu, tentou videolaringoscópio, não conseguiu. Então, quando entrou um outro colega, ele falou, não, vamos para máscara laríngea. Passou para máscara laríngea, conseguiu ventilar a criança ficou bem, recuperou a ventilação, né? E conseguiu entubar depois com um outro laringoscópio, um outro colega, um outro videolaringoscópio, né? Então, evitar o task fixation, né? Ficar só naquilo ali, e o loss aversion, né? Que é medo de perder, né? Então, medo de perder realmente o controle ali da situação, porque você não está conseguindo ventilar o seu paciente, né? Então, chamar por ajuda é muito interessante, porque evita que isso aconteça. Perfeito. Vamos finalizar, pessoal. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Foi uma discussão muito produtiva. Vocês participaram, enviaram perguntas e a gente fica muito feliz. Agradeço a participação da Vanessa, do Vinícius e espero que a gente se veja em breve. Bom, Obrigado. pessoal, só complementando, bom, via aérea é difícil para todas as situações. Na pediatria, então, é extremamente difícil. E, assim, os fatores humanos nesse guideline, eles batem muito em cima, nesse guideline da ASA, porque realmente o fator humano é tudo. Então, a gente pode ficar desesperado. Eu faço uma analogia ao Mike Tyson, né? Que depois da primeira paulada na cara, a gente fica meio assim, porque realmente é uma paulada que a gente leva numa via aérea difícil em pediatria. E chamar ajuda é essencial, né? Juntos somos mais fortes e somos melhores, né? Várias cabeças pensantes são melhores do que uma, ok? Então, agradeço, meus amigos, a doutora Mariana, doutor Vinícius Quintão, excelente webinar. Estamos todas as segundas-feiras aqui, às 8 horas da noite, no webinar SAESP. Agradeço a presença de todos e fica gravado na plataforma SAESP, o webinar, ok? Muito obrigada, uma boa noite a todos, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Até. Tem mais alguém na sala? Oi, Vinícius.
está transmitindo.